Primeiramente, precisamos ter em conta o processo de comunicação. A comunicação envolve a interação entre pessoas. Daí, partimos do processo. Por que o processo? Porque desde o aparecimento do ser humano na Terra, o homem sempre decidiu se comunicar com as pessoas. Por isso, é importante nós estudarmos o processo de comunicação. Então vamos começar pela definição, ou seja, pelo conceito sobre comunicação. O que é, afinal de contas, a comunicação? A comunicação é um processo que permite a interação entre diferentes pessoas, em que o emissor e os receptores comunicam-se e, nesse sentido, há uma interação. Os seres humanos, ao se comunicarem, utilizam diferentes sinais, podem ser verbais como não verbais. Ou seja, esses sinais são instrumentos por excelência da comunicação do homem. Por quê? Porque o ser humano é um ser exclusivo que tem uma habilidade inata, individual de aprender. Por isso, é diferente de um animal que não consegue se comunicar usando a linguagem não verbal, assim como a linguagem verbal. Então, nós vamos apresentar aqui os tipos de comunicação. Primeiramente, vamos falar da comunicação verbal, da comunicação não verbal, e depois falaremos sobre a comunicação, bilateral e a unilateral. Então vamos começar pela comunicação unilateral. O que vem a ser a comunicação unilateral? A comunicação unilateral é aquela feita por uma única entidade, em que não há reciprocidade entre ambas as partes. Temos depois a comunicação bilateral. Como o próprio nome diz, bi significa duas, que significa tenha uma interação ou que há uma interação entre ambas as partes. Daí nós vamos partir do pressuposto de que quando nós estamos a falar de bi, duas, uni, uma. Então, bilateral, há reciprocidade entre emissor e receptor. Unilateral, só há reciprocidade num lugar, ou seja, pode ser só simplesmente no emissor ou simplesmente no receptor, mas não há reciprocidade entre ambos. Depois vamos começar pelos tipos de linguagem. Antes que nós passemos pelos tipos de linguagem, precisamos perceber de antemão que a linguagem é um conjunto de processos que permitem a comunicação entre as pessoas. É um processo que é duradouro, que vai permitir com que as pessoas se comuniquem com o seu semelhante. Então vamos apresentar aqui a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a comunicação mista. Primeiramente vamos falar sobre a comunicação verbal. Quando estamos a falar de comunicação verbal, estamos a dizer que na comunicação verbal vamos encontrar a comunicação oral e a comunicação escrita. Então, o que vem a ser a comunicação oral? A comunicação oral, como o próprio nome já diz, que é uma comunicação feita com a oralidade, com a fala, em que a pessoa usa a fala para se comunicar. Depois, temos a comunicação escrita. Nós usamos a escrita para se comunicar. Usamos livros para se comunicar. Usamos cartas. Usamos folhetos para exprimir uma ideia. Então, é a partir daí que nós vamos dizer que dentro da comunicação ou da linguagem verbal vamos encontrar a linguagem, a linguagem verbal pode ser oral ou escrita. Depois temos a linguagem não verbal. Que ela não apresenta basicamente a escrita, né? É apresentada através de outros sinais. Então vamos encontrar a linguagem mista, a linguagem sonora, ou seja, dentro da linguagem verbal podem ser mistas, sonora, icônicas, simbólicas e gestual. Então, cada um desses elementos fazem parte da linguagem não verbal. Por que são linguagens não verbais? Porque não ocorrem por meio da palavra ou da oralidade, mas sim através de vários sinais.
através de gestos, através de símbolos, através de sons. O que é a linguagem gestual? A linguagem gestual é aquela feita através de gestos. A linguagem sonora é aquela feita através de sons. A linguagem icônica é através de ícones. A linguagem simbólica ocorre através de símbolos. Depois temos a linguagem mista. A linguagem mista é aquela que concomitantemente pode ser verbal e não verbal. Ou seja, é simultâneo, acontece ao mesmo tempo, verbal e não verbal. É o resultado dos dois tipos de linguagens que nós falamos de antemão. Então estamos a falar que a comunicação em si envolve um processo, e para que haja processo é necessário tempo, é necessário esforço, é necessário gastar tempo disponibilizado. Depois nos é apresentado aí os elementos fundamentais da comunicação. Primeiramente estamos a falar do emissor, estamos a falar do receptor, estamos a falar do meio, canal, contexto, estamos a falar do código. Então quem vem a ser o emissor? O emissor é o agente, é a entidade que transmite a mensagem, ou a comunicação, ou também a informação. Temos depois aí o canal. O canal é o quê? É um meio físico, o suporte físico que permite a comunicação entre o emissor e o receptor, que vai permitir com que haja uma comunicação fidedigna entre o emissor e o receptor. Depois nos é apresentado o código. Código vem a ser conjunto de sinais, signos articulados que permite com que o emissor e o receptor se compreendam. Ao usarem o código, esse código tem que ser compreendido tanto da parte do emissor como da parte do receptor. Temos a mensagem. A mensagem é o quê? É a informação transmitida pelo emissor e pelo receptor. Depois temos o contexto. O contexto, estamos a falar, são situações do momento em que a mensagem se efetue, ou seja, vai depender do momento em que será efetuada a mensagem. Se for no tempo passado, no presente ou no futuro, hoje ou amanhã. Então estamos a falar de referente ou o contexto, também chamado de contexto. Depois, quem é o receptor? O receptor é o agente que recebe a mensagem, é o agente que descodifica a mensagem. Com isso, nós estamos a dizer que a comunicação é um processo, não um resultado, porque envolve várias fases, vários tempos, para se chegar, para se aprender uma língua. Então, daí a importância de nós respeitarmos o processo, não o resultado de uma língua. Precisamos aprender a respeitar o processo. Fique bem aí, nos vemos até a próxima, estamos juntos. Muito obrigado por nos disponibilizar o seu tempo e aprender mais uma vez sobre comunicação, e até a próxima.